Crônicas do Amanhecer de 18 de agosto. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Mortes relacionadas ao álcool dispararam durante a pandemia. O primeiro ano da pandemia de Covid-19 foi marcado por um salto no número de mortes relacionadas ao abuso de álcool nos Estados Unidos. Segundo pesquisadores do Instituto Nacional sobre Abuso de Álcool e Alcoolismo, IAA, na sigla em inglês, Divisão dos Institutos Nacionais de Saúde, agência de pesquisa biomédica do governo americano, o número de mortes envolvendo álcool passou de 78.927 em 2019 para 99.017. Em 2020, um aumento de 25,5%. Isso inclui desde casos de intoxicação pelo consumo excessivo de álcool até casos de falência hepática relacionada à bebida. Quando considerada a taxa por 100 mil pessoas, o aumento foi 25,9%, passando de 27,3 mortes em 2019 para 34,4 em 2020. Nos 20 anos anteriores, de 1999 até 2019, a média de crescimento foi de 2,5% por ano. Os dados foram apresentados em um estudo publicado em 18 de março no jornal of the American Medical Association, JAMA, revista científica da Associação Médica Americana, e refletem um fenômeno também registrado em outros países, como o Brasil. De acordo com um levantamento divulgado no ano passado pela Organização Independente de Saúde Pública Vital Strategies, com base em dados Ministério da Saúde brasileiro, de 2019 para 2020 houve aumento de 18,4% em mortes no Brasil relacionadas a transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool. O levantamento no Brasil usou critérios diferentes do estudo americano, mas o salto no primeiro ano da pandemia também ficou muito acima da média da década anterior, quando foram registrados aumentos pequenos ou até queda em alguns anos. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o aumento desses números pode estar relacionado ao estresse gerado pela pandemia, na qual muitas pessoas enfrentaram isolamento e mudanças abruptas na rotina, no trabalho e nos hábitos de consumo, além de adiarem tratamentos de saúde física e mental. Maior consumo de álcool para enfrentar fatores de estresse relacionados à pandemia, mudanças de políticas relacionadas ao álcool e interrupções no acesso a tratamento são possíveis fatores que contribuíram para o aumento, dizem os pesquisadores americanos. Aumento no consumo. O principal autor do estudo americano, o neurocientista Aaron White, que é conselheiro científico sênior do diretor do IAA, diz à BBC News Brasil que não esperava ver um salto tão grande nos óbitos. Estávamos preocupados com a possibilidade de um aumento grande nas mortes, porque sabemos que as pessoas tendem a beber mais quando estão sob estresse, e a pandemia é uma enorme fonte de estresse, observa White. Mas não antecipávamos que fosse ser uma mudança tão grande. Até então, nos últimos 20 anos, o maior aumento anual havia sido de cerca de 5%, ressalta. Os pesquisadores decidiram medir o aumento no número de mortes por álcool depois que estudos indicaram um salto no consumo de bebidas alcoólicas para lidar com o estresse durante a pandemia. O vício de álcool tem sua causa N. Egoísmo Homo esclarece Allan Kardec no Livro dos Espíritos Questões 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo.
Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí aqui está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. A doutrina espírita não proíbe o consumo de álcool. Isto é, não há nenhum registro de texto ou regra da espiritualidade que condene a ingestão de bebidas alcoólicas. Até mesmo porque o espiritismo defende o livre-arbítrio, que é a possibilidade que o indivíduo tem de agir conforme seus próprios desejos e decisões. Ainda assim, a doutrina espírita alerta para os perigos das bebidas alcoólicas. Além do entorpecimento psíquico, o álcool também libera toxinas que atingem o perispírito, laço que une o corpo físico ao espírito. Essas impurezas, por sua vez, podem atrapalhar as vibrações energéticas e ainda são capazes de dificultar o tratamento espiritual caso esse seja aplicado. Os danos causados pelas bebidas alcoólicas ao corpo físico também se refletem no corpo espiritual. Aliás, o indivíduo que morre em razão do abuso do álcool é considerado um suicida indireto. A dependência prossegue até mesmo depois da morte, podendo se estender até as vidas futuras. Nesses casos, o perispírito carrega as lesões e pode plasmar uma predisposição orgânica no novo corpo físico. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de agosto de 2022.